prosseguindo com a construção do contexto para entendermos sobre mais esse novo conflito de guerra entre as Forças Armadas de Israel e o grupo terrorista Hamas. Vocês sabiam que a população de Israel está desde o início deste ano, 2023, protestando contra o governo Benjamin Netanyahu? Vocês sabiam? Essa é uma informação super preciosa para compreendermos como Israel vem sendo governado desde o início de 2023, para aí sim entendermos como foi fácil para o Hamas invadir e atacar o território de Israel, construindo e enriquecendo o contexto. Mais uma etapa da reforma do Poder Judiciário aprovada e a população volta às ruas em 24 de julho de 2023. Em Jerusalém, em 24 de julho de 2023, até às 14 horas, 8 horas no horário do Brasil, ao menos 19 manifestantes populares já haviam sido presos, e há protestos maciços em diversos pontos da cidade, como o viaduto Begin. Pela primeira vez, desde que os protestos começaram em janeiro de 2023, os manifestantes usaram skunk water, um líquido com mau odor, contra a polícia, que revidou disparando jatos d'água e demais reprimendas contra as multidões revoltosas. Em Haifa, há centenas de pessoas protestando nas ruas, e em Tel Aviv, milhares de manifestantes protestam contra Netanyahu. No centro do país, um carro avançou contra os manifestantes, deixando algumas pessoas feridas. A Histadrut, a maior central sindical do país, discute uma nova greve geral para os próximos dias, enquanto a Associação Médica de Israel já anunciou uma paralisação na terça-feira, 25 de julho de 2023. Um tempo antes, cerca de 4 meses antes, uma greve geral chegou a ser convocada em março de 2023, após o ministro da Defesa, Yoav Gallant, criticar a medida da reforma do Poder Judiciário e, em retaliação, ser demitido. Benjamin Netanyahu voltou atrás face a tal decisão de demitir o ministro da Defesa e decidiu mantê-lo no cargo. Até as Forças Armadas de Israel entraram nesses protestos maciços contra o governo do primeiro-ministro do Estado de Israel, Benjamin Netanyahu. Israel em convulsão social desde o início de janeiro de 2023. E aí, vocês sabiam disso? Essa é informação preciosa para entendermos sobre os fatos do conflito atual. Prosseguindo. O grande entrave judicial. A nova lei pode ser revertida pela Suprema Corte de Israel? Vejam só a confusão. Não está claro como os governistas do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu têm a maioria na Knesset, o parlamento israelense. A Suprema Corte exerce um papel importantíssimo de administração dos freios e contrapesos entre os poderes do Estado de Israel.
Na época em que o Estado de Israel foi fundado, em 1948, a intenção era que uma Carta Magna, uma Constituição, fosse redigida, fosse escrita sistematicamente. Mas isso nunca aconteceu. E aí? Vejam só, outra informação super preciosa para compreendermos o contexto da confusão em Israel. Vocês sabiam que Israel não tem uma constituição sistematizadamente escrita? Vocês sabiam que Israel não tem uma constituição escrita? Informação super preciosa. Assim e deste modo, Israel tem dois tipos de leis: as leis normais, as leis comuns e as leis básicas estruturantes do Estado, que muitos entendem como leis constitucionais. Muitos entendem essas leis estruturantes, leis básicas, como uma constituição. Essas leis regulam as eleições, a composição do parlamento e as forças armadas. Por exemplo, como não há uma constituição, como não há uma Carta Magna em Israel, não há como tomar decisões judiciais embasando-se na constitucionalidade, mas sim nos motivos razoáveis. Uma decisão que não é razoável é algo desproporcionalmente focado em apenas interesses políticos, decisões que vão na contramão dos interesses do povo e da democracia. Como não há constituição sistematizadamente escrita em Israel, não há como fazer controle de constitucionalidade. Ou melhor, como não há constituição escrita em Israel, o controle de constitucionalidade fica por demais prejudicado. A reforma do poder judiciário proposta pelo governo de Benjamin Netanyahu fortalece e hipertrofia o poder executivo e permite que o governo tome medidas políticas sem maiores interferências judiciais, o que pode beneficiar, inclusive, o próprio Benjamin Netanyahu, um premier que em 2020 virou réu por 3 casos de corrupção, tornando-se o primeiro condutor do governo de Israel em exercício das funções governamentais processado em julgamento na história de Israel. Benjamin Netanyahu faz história. Por quê? Porque ele é o primeiro governante em exercício a responder na justiça. Portanto, há conflitos de interesse nessa reforma do poder judiciário do Estado de Israel. Jamais Benjamin Netanyahu poderia encampar uma reforma que ataque o poder judiciário do Estado de Israel, principalmente pelo fato de que esse poder judiciário está processando e julgando o próprio Benjamin Netanyahu. Vejam só a bagunça política que Benjamin Netanyahu causou no Estado de Israel. Gravíssima crise política, perturbações entre os poderes do Estado de Israel. Apenas compreendendo isso, poderemos, aí sim, entender o porquê foi tão fácil para o Hamas invadir e atacar
o território de Israel. É isso.